18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, agora são 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora o programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 3 de dezembro de 2019. Vamos juntos com você aí até às 7 da noite com as informações, hein? Eu, Carlos Júnior, Karime Leão. Vamos aí com uma equipe, né, Karime? Ladeado por uma equipe de jornalistas preocupados aí com a informação no seu rádio. Tudo bem, Karime? Muito boa noite, Carlão. É isso aí. Paulo Castro e Sérgio Bartola aí, coordenando toda a equipe de jornalismo do 18 horas. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua companhia. Você que sintoniza a programação da 100,7 aqui da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite com as informações realmente relevantes para você. Boa noite, Amy Luciano. Boa noite a todos. Boa noite, Karime. Boa noite, Paulo Castro. Boa noite, Karime, Carlão, ouvinte da Mix. Hoje o programa tá forte, hein? Tá bacana. Tá forte. Amy Luciano, mas temos convites. Isso mesmo. Isso também. Mesmo. Quem acompanhar, né, o programa 18 horas pode ganhar um par de ingressos pro show de humor do Murilo Couto, dia 8 de dezembro, lá no Teatro Manauara. Fique online no canal, interaja bastante e boa sorte no canal da Mix, no aplicativo Mano. E olha só, tem cinema, hoje... não? Tem cinema. Não temos cinema por enquanto essa semana. Cinema que a gente tem hoje, a gente vai... É novidade sobre cinemas, né? Olha só. O Caio Pimenta vai matar a gente. Caio Pimenta não me mate, tá? É só uma exclusiva aqui. Saiu o trailer do Viúva Negra, né? O novo filme aí da Marvel, né? Vai ser lançado no dia 30 de abril de 2020. Tá todo mundo falando desse trailer. Exato, tá todo mundo querendo saber essa história do início da Viúva Negra. Isso mesmo. Antes dela encontrar os amiguinhos aí dos Vingadores, né? Os amiguinhos super Os amiguinhos fracos. dos Vingadores, exato. Mas eu vi também, eu tava lendo que vai ter um outro filme do Capitão América. Sim, agora é o outro Capitão América, né? Mas é o outro ator? O outro ator. Ah, não vai. Agora vai ser um morenão. Não é a sequência? Não é a mesma coisa, porque... Não, mas... É uma sequência, mas ele passou o escudo dele pro outro. Ah, gente, para. Ele se aposentou, Chris Evans, gente, né? Não pode. Acho que não rola. Mas mais um outro filme super esperado é o Irlandês, do Scorsese, né? Que só traz também Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Faz ideia. Um filme mais cult, né? Imperdível também. Bom, saiu aí uma premiação, né, de Hollywood e ele foi eleito o melhor filme. Claro, essa premiação é que antecede ao Oscar. Então, deve ser um filmaço que eu estou aguardando aqui. Ainda não sei quando que vai lançar aqui no Brasil, mas com certeza Caio Pimenta sabe. Amanhã, na coluna do Caio Pimenta, teremos novidades. E esse filme da Viúva Negra vai ser a nova fase da Marvel, né? Porque se encerrou ali no Vingadores, né? E agora vai vir uma outra fase começando em 2020 da Marvel. Aguardem. Muito bem, 6 horas e 3 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Começamos agora, às 18 horas, hoje, terça-feira, dia 3 de dezembro de 2019. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o caos na saúde, infelizmente, continua fazendo vítimas fatais no Amazonas. Um bebê morreu à espera de uma cirurgia cardíaca no Hospital Francisca Mendes. E outra criança contraiu infecção no hospital e morreu logo após a cirurgia. Pois é, Carlão, e vale lembrar que esses não são casos isolados. Só este ano, 29 crianças vieram a óbito porque não tiveram acesso ao procedimento cirúrgico. A chamada fila da morte, que reúne pacientes à espera de uma cirurgia, só cresce. Hoje, são 200 crianças aguardando por procedimento. Os casos mais recentes foram das pequenas a Thalita Valentina e também a Ayla Lemos. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Odineia Araújo. O pequeno coração de Ayla esperou meses para ser socorrido. E mesmo com liminar da justiça determinando que o governo do estado operasse a pequena, o estado não fez a cirurgia. Foi tanto tempo de espera que quando o governo do estado decidiu fazer a cirurgia, Ayla contraiu 2 infecções no Hospital Francisca Mendes e não pôde operar. As infecções foram tratadas e por meio de doações, ela fez a cirurgia em um hospital particular, mas já era tarde demais. Ayla faleceu dia 30 de novembro, no pós-operatório.
seu Aldeci Lemos, pai de Ayla, fez do luto um momento de luta para que outras crianças tenham o direito que para sua filha foi negado. Hoje ele esteve na Assembleia Legislativa do Estado pedindo ajuda para outras 246 crianças da fila de espera. Desse 1 ano e 3 meses que a minha filha passou com a gente, mas foi de luta pela vida dela e é lamentável ter umas situações tão omissas como essa. Minha pequena Ayla está no meu pensamento, no meu coração. Esteja no nome de cada uma das pessoas, das crianças do nosso estado. Todas as 29 crianças que morreram este ano à espera de cirurgia no estado tinham liminar, de acordo com o presidente da Associação dos Pais de Crianças Cardiopatas do Amazonas, Johnny Carvalho. E, infelizmente, o governo do estado vem desrespeitando as liminares interpostas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas em prol das crianças cardiopatas, né? A partir do momento que ele descumpre uma liminar, ele está sentenciando as nossas crianças cardiopatas à morte, né? Então, automaticamente, quem matou essas crianças cardiopatas foi o senhor governador do estado do Amazonas, o senhor secretário de saúde e a secretária da capital. No dia 17 de novembro, uma outra criança cardiopata, a pequena Thalita Valentina, morreu aguardando uma cirurgia do coração. O estado deveria operar a criança sob pena de pagar multa diária de R$5 mil. Caso não tivesse condições de realizar a operação, deveria encaminhar a criança a um hospital particular, mas nada foi feito. O Hospital Francisca Mendes tem 8 leitos de UTI, sendo 5 infantis e 3 neonatais. No entanto, o ideal no momento seriam pelo menos 16 leitos. Volto com vocês. Bom, e o que causa aí indignação, além da morte aí de tantos inocentes, é a visível apatia do governo e da justiça. Não se vê uma ação efetiva para solucionar ou amenizar, pelo menos, esse quadro de caos, de mortes em série, de chacina de nossas crianças aí na capital. Carlão, e a gente sabe que dinheiro tem de sobra, né? Falta mesmo é o respeito à vida. Compromisso verdadeiro com os amazonenses, sentisse na pele o sofrimento dos pais que perdem seus filhos por incompetência do Estado, o governador com certeza já teria tomado uma atitude para colocar um ponto final nessa vergonha, uma situação que é vergonhosa. O governador Wilson Lima bem que poderia incorporar, né, o apresentador de TV, aquele que todos conhecem, e resolver a questão. Afinal de contas, ele sempre dizia que era fácil, que a bronca era com ele, não era isso? Vamos conferir o que dizia o então candidato. Sabe por que eu entrei na política? Acreditando na mudança transformadora, no surgimento de uma nova geração de líderes para ajudar na construção de uma cidade melhor, de um estado melhor. Porque não dá para ficar de braços cruzados quando a gente vê uma senhora se humilhando numa fila de hospital para pegar uma ficha de consulta. É desesperador eu mostrar aqui um paciente internado há 4 meses no hospital sem poder fazer um exame, que a máquina está quebrada. E muitas vezes um atendimento desse pode decidir se a pessoa vive ou não. O cidadão está acuado, e eu mostro aqui todos os dias, né? Está acuado por causa da violência que ganhou dimensões inimagináveis. Eu tenho certeza que você entende o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque você sente isso na pele. E, meu amigo, só pode mudar essa realidade quem sentiu isso. Tem político por aí que, se você soltar em alguma área periférica da cidade, não sabe nem se está em Manaus, porque ele só conhece os bairros nobres, onde os problemas não chegam. E a gente precisa, de gente como a gente. Eu não perdi a esperança não, viu, de que um dia isso vai acontecer. Pois é, governador, parecia mais fácil, é muito mais fácil falar do que agir de fato, né? Assim, o que a gente espera, pelo menos, é que venha a público. A gente não ouviu
um pronunciamento oficial do governador para falar sobre esse assunto. E tão pouco, tivemos um fim de semana sangrento, foram várias mortes. 17 mortes, Karime. 17 mortes nesse fim de semana, e eu não ouvi um pronunciamento do governador para explicar o que se vai fazer na área da segurança, o que está sendo feito, ou ao menos solidarizar, né, aquela mensagem de solidariedade para as famílias e também para as famílias dessas crianças mortas. 29 crianças que morreram são nesses últimos 11 meses do governo. E ele... A gente não ouve um pronunciamento, uma palavra de apoio, uma palavra de solidariedade para esses pais que perderam os filhos, esperando. Olha que nome horrível, escutem, a fila da morte. É lidar com a sorte, é sorteio a vida das pessoas. Desesperador para os pais. É desesperador. E tem muito mais ainda, né? E cada vez mais estarrecedor. Tem 200 crianças nessa fila e à espera de uma cirurgia, né? Como diz, né? Meu Deus, quanta insensibilidade dessa atual administração. É complicado, é muito complicado realmente essa situação que nós estamos passando nessa questão aí de saúde no estado. Pois é, existem várias ações e várias atitudes que gestores tomam, né? Poderiam ser feitos aí um mutirão de cirurgias para tentar minimizar ou diminuir essa fila dessa fila da morte. É um nome horroroso, mas é o nome que se diz, né? Dinheiro tem, sabemos disso, falta vontade política, falta sentimento cristão, falta gestão, mas falta... o Estado precisa de um governador, e eu acho que é isso que está faltando. Para falar sobre esse assunto específico, está aqui no programa 18 horas o presidente da Associação dos Pais das Crianças Cardiopatas do Estado do Amazonas, Johnny Carvalho. Seja muito bem-vindo ao programa, uma boa noite. Bom, boa noite a todos. Bom, satisfação muito grande estar aqui com vocês, né? E graças a Deus que temos uma rádio, um veículo de comunicação que a gente possa ter voz, porque tá complicado lá fora, né? Eu digo para vocês uma coisa. Há 15 anos atrás eu fiz uma promessa. Eu vou contar um pouco aqui, entendeu? A minha história. A minha filha foi a primeira criança cardiopata a ser mandado por uma ordem judicial na história do estado do Amazonas, entendeu? Ela ficou 6 meses e 28 dias em coma. Eu fiz uma promessa que se Deus tirasse ela daquela situação e nós conseguíssemos a cirurgia, eu iria montar uma instituição para a gente beneficiar outras crianças que não tiveram o mesmo privilégio que a minha. Eis-me aqui há 15 anos. E hoje, em nossa clínica, nós temos todos esses exames que vocês podem ver e ter acesso e conferir se quiserem lá, né? E em 2007, nós conseguimos intervir através de uma ação judicial, fazendo com que o governador daquele tempo entendesse que era necessário conveniar com hospitais privados para acabar com a fila. E graças a Deus nós conseguimos. Mas infelizmente, em 2015, em maio de 2015, era o governador Melo, né? Ele desativou o único convênio que nós tínhamos em uma promessa que todo o recurso alocado no Santa Júlia seria remanejado para o Francisca Mendes, mas infelizmente isso não aconteceu e foi desencadeado as operações Maus Caminhos. E desde então as coisas têm decaído no Francisca Mendes com as crianças cardiopatas. Mas nem mesmo com os mandados de segurança vocês estão conseguindo fazer com que o governo realize essas cirurgias? Olha, para te ser muito sincero, eu tenho os últimos mandados de segurança, as últimas liminares, elas foram descumpridas pelo secretário de saúde, né? Eles fizeram vista grossa. Eu vou ser muito sincero, eles fizeram vista grossa mesmo. Eu fui cumprir com o nosso advogado e com os oficiais. Então, eles fizeram vista grossa. Essas duas últimas, a Thalita Valentina, ela ficou muito tempo na UTI. Quando o secretário de saúde quis cumprir, entendeu? Medida. Senão ele iria ser preso. Infelizmente, ela tinha contraído várias bactérias e não foi possível. Então, daí ela veio a óbito.
Mas olha só, decisão judicial se cumpre, não se discute, se cumpre. Mas infelizmente tudo indica que o governador, ele quer ser mais que o Tribunal de Justiça, que os nossos magistrados, né? Eu espero que algum magistrado tome uma atitude coerente, uma medida mais contundente para que possa resolver de fato a situação das crianças cardiopatas no meu estado. Pois é, os médicos e também as instituições alegam que falta pessoal, material cirúrgico, medicamentos, leitos, enfim, falta tudo para que seja cumprida essa exigência da justiça, inclusive. É isso mesmo que acontece? Olha, eu vou ser muito sincero com vocês. No passado aconteceu isso e nós conseguimos resolver. Entendeu? Nós conseguimos resolver mediante uma ação judicial, obrigando com que o governo fizesse um convênio. Né? O governador fez porque foi bonzinho? Não, ele fez porque tinha uma liminar. Entendeu? Tinha uma liminar. Só que dessa vez as coisas estão perdendo. Eu tô vendo que o próprio secretário tá sem o controle da situação. 29 crianças foram assassinadas por esse governo. Eu uso o termo assassinada porque a partir do momento que o secretário de saúde não cumpre uma liminar, ele está sentenciando as crianças à morte. Não tem outro termo para não, eu não vejo outra. Explicar essa situação, né? No seu entendimento, no seu dia a dia, né? O que você tem, o que poderia ser feito para acabar de uma vez com essa questão aí, com essa falada fila da morte? Famigerada fila da morte. Esse termo pejorativo, fila da morte, eu chamo porque é uma fila que só morre. Até agora, a única fila que andou foi a fila da morte. E eu gostaria de colocar uma pequena observação, se vocês permitissem. Antes era 275, hoje são 246. Menos 29, né? Menos 29. Ou seja, porque ninguém recebeu ninguém foi operado, é isso? Se foi, né? Foi uma quantidade muito pequena. Agora, não é caso de se pedir a prisão de quem não está cumprindo essa ordem judicial? Com certeza. Inclusive, nós estamos entrando com outras medidas com os nossos advogados, com o Ministério Público, né? Bom, eu tenho certeza que a promotora Silvana já está tomando frente disso e está cobrando as medidas cabíveis como preconiza a lei. O senhor tem ideia, assim, de quantas cirurgias o Hospital Francisca Mendes pode realizar nesse sentido? Olha, se ele tiver em pleno funcionamento regular, com os equipamentos, com os profissionais em dias e tudo mais, antes no passado, realizava em torno de 8 cirurgias por mês. Isso, das crianças. Agora, e o governador? E atualmente estão sendo feitas quantas? Não, atualmente está tudo parado. Isso é um crime. Nem máquina de... Isso é um crime. É um crime. Ecocardiograma, não... Pode falar, não está funcionando. Estão mandando direto para minha clínica e eu estou fazendo lá. Entendeu? Porque nós temos. Os senhores já tentaram uma audiência com o governador para discutir esse problema diretamente com ele? Não? Olha, tentamos diversas vezes e eu só tenho levado barrigada do secretário de saúde, da secretária de saúde, entendeu? Até mesmo da sede do governo. Eu fui lá, eu tenho documentos protocolados solicitando, entendeu? Que só tem uma paliativa que pode ser resolvida. Conveniar em hospitais privados, ou Santa Júlia, ou Beneficente Portuguesa, seja lá qual for. O que a gente não pode deixar é que as nossas crianças morram à mercê deles. Quando? Bom, eles só vão cumprir liminar quando eles quiserem? Pelo amor de Deus. Karime, o que o pessoal está dizendo aí no Mano? Aqui no Mano, eles estão assim, estarrecidos. Primeiro, elogiam muito a sua luta, a bandeira que o senhor levantou com a questão da sua filha, né? A Bianca Guiar, a Lária Martins, a Elisandra Farias, a Bia estão falando que é uma vergonha e que a realidade é que o governo beneficia a emissora que ajudou ele nas eleições. O dinheiro para jatinho o governador vai ter, 25 milhões de reais, até colocam a cifra aqui. A Lara Martins também falando que não foram mortes fantasmas, são casos reais que o governo se finge de surdo, mudo e cego. E estão todos
te dando graças e que Deus lhe abençoe muito nessa jornada e que Deus lhe abençoe muito, né, por essa luta, né, por essa bandeira que o senhor levantou. Mas, e será que os deputados, aqui perguntam também, será que os deputados podem ajudar de alguma forma? Podem. Sim, claro. Eles podem cobrando, fiscalizando, entendeu? Bom, na verdade, acompanhando se tudo que eu tô falando está acontecendo de fato. Porque temos um dos últimos casos, fora esses dois que já vieram a falecer nesse as duas meninas. Último final de semana, houve um caso de uma criança chamado Lucas Gabriel. E bom, essa criança, ela fez uma cirurgia no Francisca Mendes. E no Francisca Mendes, há uns 2 meses atrás, tinha um surto muito grande de bactérias e infecções. E uma dessas crianças morreram. Morreu e foi realizado o velório em nossa clínica, porque a grande maioria não tem condições financeiras. E como lá é um prédio de 4 andares, tudo e tal, e temos um local grande para que possa ser velado as crianças cardiopatas. Eu faço questão que seja velado lá, que não tem condições de pagar, né? Bom, e eu me deparei com a situação de uma avó falando o seguinte, que ele tinha feito a cirurgia, né? Que ele tinha feito a cirurgia. Ela falou porque falaram para ela lá que ele tinha feito a cirurgia. E a própria secretaria falou também, emitiram uma nota dizendo que ele tinha morrido, né? Ele veio a óbito, mas fez a cirurgia. Eu provei que ele não fez a cirurgia. Eu lembro desse caso, Eu tenho jornais, eu lembro desse caso. Eu provei ao vivo e a cores. Que ele não tinha feito. Eu conflitei, entendeu? A versão dada pelo secretário de saúde. Eu conflitei. Lembrando aqui que nós, do programa 18 horas, convidamos sempre um representante do governo do estado para dar esclarecimentos e também para participar das entrevistas. Mas a gente não recebe um retorno positivo, infelizmente. E a associação pretende responsabilizar o governador aí na justiça? Olha, não tenho sombra de dúvidas, né? Eu estou aqui como pai de uma criança cardiopata e como presidente. Eu tenho uma bandeira e por trás de mim eu tenho várias famílias, várias crianças que depositam a sua confiança em nosso trabalho, em Deus em primeiro lugar, em nosso trabalho. Então jamais eu vou fazer vista grossa para esse ou para qualquer outro caso, porque além disso, eu sou pai de uma criança cardiopata. Eu fiz uma promessa e não é governador, não é deputado, não é dinheiro no mundo, nessa terra que possa comprar o que um dia eu prometi a Deus. Agora, o senhor como pai já viveu esse sofrimento. Como é que o senhor traduz a vida desses pais, dessas mais de 200 crianças? Essas 200 crianças que estão à espera dessa cirurgia, desse procedimento. Qual é a leitura, né? A angústia de cada um. Olha, eu vou ser muito sincero com vocês aqui. Eu estou estarrecido, eu estou decepcionado, eu estou angustiado, na verdade, entendeu? Porque eu acompanho desde o começo todo o processo cirúrgico, o atendimento, o pré-operatório, até a cirurgia e se for o caso, como está sendo agora, até o sepultamento da criança. E não é bom, é uma coisa que parte do meu coração, porque a gente morre... A gente sente o que a família está sentindo, né? Então eu digo para vocês uma coisa, que se for necessário, se não houver outro caminho, se não houver outra forma de a gente resolver isso, eu vou mobilizar todos os pais, as mães das crianças cardiopatas. Nós vamos fazer uma grande manifestação na frente da sede do governador e vamos levar 28 caixões. O senhor em outros... o senhor está há quantos anos? Há 15 anos. 15 anos. O senhor já passou por alguns governos. Sim. O senhor já viu uma situação tão atípica quanto neste governo? Sinceramente, do fundo do meu coração, não. Nas gestões passadas, não? Não, teve erros, né, e tal, de outros, mas não tão grandes, não a esse ponto, nesse nível.
29 de ignorar crianças. totalmente uma fila. E nessa fila, são só crianças ou também adultos? Não. Nessa fila? Só crianças cardiopatas. Mas também tem uma fila de adultos. Tem. Que Tem uma outra... fila que é do tem uma fila que é do cateterismo, né? Que é da cirurgia de ponte de safena e outros que se encontram parados também. Na mesma situação, olha, o pessoal aqui do Mano também, né, estão todos se solidarizando, né, com toda a situação das crianças. O Félix fala que a gente precisa ter a responsabilidade de cidadão e de eleitor, então que nas próximas eleições que a gente saiba, né, eleger, né, os políticos. A Anafice fala que o Ministério Público deve agir e precisa agir nesta situação. No mais, estão todos lhe dando apoio, aplaudindo pela bandeira, pela sua causa. É uma luta, né, diária. Exato. Difícil, mas... Carinho, Carlão e Paulo, né? Isso. Bom, eu conto verdadeiramente, eu peço o apoio de todos que possam compartilhar a nossa causa, as informações que se encontram na minha página, que é Johnny Carvalho, né? Lá eu vou colocar tudo o que vai acontecer, entendeu? Ao decorrer do mês. E se não houver solução, eu estou disposto a fazer uma Assembleia Geral e comunicar todos os pais das crianças, bom, para que a gente possa fazer uma manifestação pacífica, mas colocar os 29 caixões, entendeu? Na frente da sede do governo. Eu não vou ficar parado. Alguém precisa ser responsabilizado por isso. Não é? As pessoas estão aqui aplaudindo realmente e que o senhor deve fazer essa manifestação. A Elisandra Faria está dizendo que é muito justo e deve ser feita assim. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa 18 horas, tratando de um assunto tão delicado e tão importante para o cidadão. Conversamos com o presidente da Associação dos Pais das Crianças Cardiopatas do Amazonas, Johnny Carvalho. Suas considerações finais. Sinceramente, eu gostaria de fazer um apelo aqui aos deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, entendeu? No qual, bom, amanhã às 9 horas eu estarei lá clamando, pedindo que todos venham nos apoiar, né? Nos acompanhar, entendeu? Nessa grande luta, porque às vezes eu acho que o certo é o errado e o errado é o certo, porque eu me sinto pressionado com tantas pessoas, às vezes fechando as portas, entendeu? Essa tem que ser uma causa de todos, da justiça, do Ministério Público, do governo, que tem que tomar decisão, né? População, e dos deputados, do Legislativo também. A própria população aqui estão todos te dando apoio. Você tem o total apoio daqui dos que nos acompanham pelo aplicativo Mano. Sucesso, estão lhe aplaudindo e mandando que Deus lhe abençoe muito. Eu gostaria também aqui de fazer uma pergunta e deixar no ar ao governador do estado do Amazonas, ao secretário de saúde, né? Eu acho que eles têm família, eles devem ter filhos, né? E que se colocasse no lugar de cada mãe, de cada pai que perdeu os seus filhos, né? Para mim, não tem Natal. Eu não vejo por que ter Natal se eu tenho 29 crianças que eu acompanhei, que nós acompanhamos em nossa clínica e que morreram e que, infelizmente, eles perderam a chance, a única oportunidade o senhor governador não deu nem de fazer a cirurgia, porque uma coisa, querida, é confortável, é até aceitável fazer a cirurgia, entendeu? E se não deu certo, beleza. Mas uma coisa é morrer na fila sem a única oportunidade. Então, bom, é uma pergunta que eu vou deixar no ar para o seu governador. Ele falava tanto no ar que a bronca era com ele e tal, então tá aí a bronca. Assuma a bronca, né? E parabenizar vocês aqui, entendeu? Pelo espaço que nos estão cedendo para que a gente possa ter voz aqui, entendeu? Então, muito obrigado. Eu tenho certeza que a família das crianças cardiopatas estão acompanhando, né? E muito obrigado. Eu espero que essa casa esteja sempre aqui de braços abertos para que a gente possa reivindicar o direito das crianças cardiopatas. Claro, e para todos.
Para todos. A questão da saúde está sendo sempre discutida aqui no programa, desde o primeiro programa. Isso é verdade. E sempre o espaço está aberto também para que o governo explique, para que o governo converse com a gente. Compareça. A gente compareça, estamos sempre dispostos e, enfim, convidamos sempre. Mas muito obrigada, sucesso e parabéns pela sua luta. Conversamos com o presidente da Associação dos Pais das Crianças Cardiopatas do Estado do Amazonas, Dione Carvalho. Agora 6 horas e 30 minutos, Carlão. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora a gente segue com a nossa programação, né? Vamos começar com a primeira da playlist de hoje, que é a Ariana Grande, que vem há alguns meses instigando os fãs sobre um álbum ao vivo. No domingo, dia 1º, a cantora confirmou o lançamento do seu primeiro disco de shows, que serão baseados aí na Sweetener Tour. A Ariana já vinha dando dicas sobre o disco ao vivo nas redes sociais, postando vídeos enquanto procurava aí arquivos. Pois é, Carlão, e no mês passado, em Stories, a Ariana fez uma nova postagem afirmando que já estava enviando áudios para a gravadora, mostrando alguns dos locais de shows que podem entrar na compilação. Vamos aguardar as novidades então, né? Mas, enquanto isso, vamos ouvir a música Thank You Next, de Ariana Grande. Playlist 18 horas. 100,7, a primeira da playlist de hoje, hein? Thank You Next, Ariana Grande em 100,7. Agora vamos saber como está o trânsito da nossa cidade aqui na capital Manaus com o nosso repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Esse é Carlão, boa noite a todos. Vamos conferir o trânsito na capital. No centro, a Avenida Floriano Peixoto, em passagem com a Avenida 7 de Setembro no sentido Cachoeirinha, tem trânsito com fluxo intenso, mas a 7 de Setembro apresenta boa fluidez no decorrer da via. E a Avenida São Jorge tem, no momento, fluxo complicado no sentido bairro, sendo esse um ponto a ser evitado. Já o sentido centro da via segue com fluxo bom, muito bom. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações de trânsito para você, aqui no 18 horas. 18 horas. Também 6 horas e 35 minutos. Agora a previsão do tempo, né? Como está o clima para hoje? Karine Leão. Previsão do tempo. Pois é, né? Que dia de sol, né? Aquela lua hoje foi bravo, né? Mas, segundo informações do Clima Tempo, à noite vai ter pancadas de chuva. A mínima pode chegar a 24 graus e a máxima aí não deve passar de 34 graus. As chances de chuva são de 80%. Mix. E a crise na saúde é realmente generalizada. Não é apenas no Hospital Francisca Mendes. A Fundação Hospital Adriano Jorge, uma das maiores unidades de saúde do Amazonas, foi obrigada a reduzir suas atividades, incluindo cirurgias eletivas, desde ontem, por conta da paralisação dos enfermeiros terceirizados, que iniciaram o movimento em protesto pelos atrasos nos pagamentos pelo governo do Amazonas às empresas terceirizadas. Vamos conferir os detalhes dessa história agora na reportagem de Nathalie Moraes. Nós estamos aqui na Fundação Hospitalar Adriano Jorge, na Zona Sul de Manaus, onde nesta segunda-feira foram anunciados que alguns serviços estariam suspensos por conta da falta de funcionários. É isso mesmo. A diretoria do hospital anunciou, inclusive, que as cirurgias estão suspensas por pelo menos 72 horas. Aqui no local, o que a gente pôde constatar, nós tivemos acesso a alguns corredores do hospital, foi um cenário completamente vazio. Aqui no local, a nossa equipe de reportagem tentou contato com a direção do hospital, mas eles informaram que só irão se pronunciar por meio de nota. Ainda assim, tivemos acesso a um memorando que está circulando aqui no hospital que diz as seguintes informações. A informação foi divulgada pelo diretor de assistência médica do Adriano Jorge, o senhor Diego Monteiro de Carvalho, anunciando a interrupção de serviços cirúrgicos por 72 horas. Esse documento foi expedido nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro. Ele comunica que a diretoria de assistência médica da Fundação Hospitalar Adriano Jorge iniciou ações de contingenciamento, com finalidade de manter o mínimo das atividades de assistência, a saber da redução de leitos disponíveis para internação, remanejamento de profissionais de enfermagem, entre outros setores de assistência.
A professora de Educação Física, Mirtes Emiliano, esteve aqui no Hospital Adriano Jorge na tentativa de um atendimento ambulatorial para o seu pai, um senhor de 75 anos que sofre com neoplasia maligna na próstata, mas voltou para casa sem resposta e sem os medicamentos. Precisando de medicamento, não existe o medicamento dele aqui no Plano da Codajás. Eu mesmo fui atrás de Risperidona, 2 miligramas para um paciente, não tem. A mulher teme que seu pai morra na lista de espera, assim como o seu companheiro, falecido há 2 anos. Ele morreu. Com 1 ano após, ligaram dizendo que ele estava com a consulta marcada para fazer a cirurgia no Francisca Mendes. Mas, infelizmente, ele já havia ido a óbito. Ele teve uma parada cardíaca dormindo, esperando essa bendita consulta que, infelizmente, só veio 1 ano depois que ele morreu. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, e o Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casas, entidades filantrópicas, beneficentes e religiosas em estabelecimentos de saúde, acaba de informar que nenhum dos terceirizados recebeu os salários prometidos pelo governo do estado do Amazonas. As empresas também foram à justiça para receber o que os governos está devendo aí e os pagamentos não foram feitos. O sindicato marcou uma manifestação para quinta-feira, às 8 da manhã, na frente do Tribunal Regional do Trabalho, na Rua Ferreira Pena, justamente para falar sobre isso. Paulo... E a pergunta que se faz, cadê o governador, Karine? Cadê um pronunciamento oficial? A gente, só hoje, quantas reportagens, quantas situações delicadas, quantas pessoas estão precisando 2 hospitais com cirurgias paralisadas. Está todo mundo pedindo, né? Estão pedindo indo às ruas, falando. Um pronunciamento que seja um pronunciamento oficial para explicar o que está acontecendo, para amenizar a dor da família, dessas famílias, né? Claro que você perde um ente querido, você perde um filho, não há o que fazer, mas dê a cara, fale, converse com a gente. Estamos também sempre aguardando aqui no programa 18 horas, um parecer, o posicionamento, a entrevista de algum representante do governo, o próprio governador, enfim, que venha, que converse com a gente, que explique, que esclareça, que converse, né? Que se posicione sobre esse assunto. Você está ouvindo 18 horas. Os deputados estaduais Wilker Barreto e Denilson Chagas foram impedidos nesta segunda-feira de fiscalizar as dependências do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Segundo os parlamentares, a ordem para barrá-los partiu da Secretaria de Estado da Saúde, a Suzan, por intermédio da secretária adjunta da pasta, Dayana Mégia. O repórter Azaf Augusto vai dar informações sobre as medidas que os parlamentares devem tomar. Depois de ser barrado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, o deputado estadual Dermilson Chagas afirmou que o governador Wilson Lima tem tomado atitudes ruins e faz uma gestão omissa. O parlamentar afirmou que vai tomar as providências jurídicas contra o governo. Nós vamos, obviamente, procurar a Procuradora-Geral de Justiça. Hoje, 11h30 da manhã, já está agendado o deputado Demilson. E se precisar recorrer à Justiça para garantir que no Amazonas, deputado estadual possa exercer a sua prerrogativa, assim faremos. É triste, é vergonhoso, porque na medida que a gente entrar na Justiça, vai apequenar esse poder. O deputado estadual Wilker Barreto, que também foi barrado, diz que vai acionar o Ministério Público para acompanhar o caso. Nós vamos pedir para entrar com um processo de improbidade administrativa, né, um criminal contra a secretária, nesse processo de respeito da prerrogativa do mandato. Claro que nós estamos cobrando já um posicionamento da mesa, da casa, em relação ao assunto. Até porque nós vamos em outros hospitais, em outras localidades, fazer essa visita. É inadmissível. O governo parece que tem alguma coisa a esconder. Volta. Bom, e após serem impedidos de fiscalizar o Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio na última segunda-feira, por ordem da Secretaria de Estado de Saúde, a Suzan, os deputados estaduais Wilker Barreto, do Podemos, e Dermilson Chagas, do Progressistas, ingressaram com uma representação no Ministério Público do Estado do Amazonas contra a secretária executiva na capital da pasta, Dayana Mégia.
responsável por impedir a visita dos parlamentares nas unidades de saúde localizada na Alameda Cosme Ferreira, na zona leste da capital. Com certeza o governo quer esconder alguma coisa ruim que está no hospital. Alguma coisa tem, né? 18 horas. Já que o assunto hoje é saúde, inspeções feitas em 40 hospitais psiquiátricos no país identificou uma situação degradante nas unidades. Bom, as vistorias feitas em 2018 apontam violência e exploração de trabalho. E entre os hospitais inspecionados está o Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, em Manaus. Confira na reportagem de Júlia Gomes. Entre os hospitais psiquiátricos inspecionados está o Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, localizado na Avenida Constantino Nery, zona centro-sul de Manaus, e que atende pacientes com doenças mentais no Amazonas. A nova vistoria realizada no local teve o objetivo de verificar as condições de trabalho, atendimento e infraestrutura da unidade. Ao todo, 40 hospitais psiquiátricos de 17 estados das 5 regiões do país foram vistoriados. Segundo o Ministério Público do Trabalho, as inspeções realizadas em dezembro de 2018 constataram irregularidades como trabalho de pacientes nas atividades de rotina dos hospitais, violação de direitos, tortura e violência, e que nenhum hospital preenche exigências previstas em leis brasileiras sobre cuidados em saúde mental, como a Lei da Reforma Psiquiátrica. Ainda de acordo com o relatório sobre as vistorias, algumas unidades já têm ações judiciais dos Ministérios Públicos dos estados. Mas não é de agora que há suspeitas de irregularidades nos serviços psiquiátricos oferecidos pelo estado do Amazonas. O Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro já foi alvo de inquéritos e fiscalizações nos últimos anos. Volto com vocês. Bom, a Secretaria de Estado de Saúde informou por meio de nota que está atenta a todas as recomendações do relatório. Entre as medidas tomadas pela pasta está a implementação do Plano Estadual da Rede de Atenção Psicossocial do Amazonas, que prevê a desativação do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. Pois é, e na nota, a Suzan informou ainda que para a desativação completa do prédio, está em curso a descentralização dos leitos de internação breve, que dão retaguarda ao serviço de urgência. O Hospital Infantil DR Farjado e o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo passam por reformas e adequações para receber os pacientes. A Suzan ressalta que não há nenhum paciente que reside no centro psiquiátrico. 18 horas. Bem, agora são 6 horas e 46 minutos em Manaus. Olha aí, o Spotify divulgou hoje os artistas mais ouvidos do ano e da década no serviço de streaming. Post Malone, Shawn Mendes e Camila Cabello e também Billie Eilish foram aí os vencedores do ano, enquanto que Ed Sheeran e Drake foram os vencedores dos últimos 10 anos. Olha que bacana. Pois então, em 2019, Post Malone foi o artista mais escutado em todo o mundo. O disco Hollywood's Bleeding foi o segundo mais ouvido no streaming. A lista de artistas mais escutados no Spotify nos últimos 10 anos inclui ainda Post Malone, Ariana Grande e Eminem. Bacana, hein? Post Malone, como sempre, arrasando muito nas paradas. Vamos conferir agora Post Malone com participação do rapper T.I. Dolla $ign em Psycho. Playlist 18 horas. 6 horas e 50 minutos em Manaus. Mais uma aí da playlist em Post Malone, Dolla $ign, Psycho em 100,7. Agora vamos saber como está, né? Ou como vai ser, ficar, né? Vai ficar, né? Eu sei que tá quente. Tá, sempre. Tempo e temperatura, Karine Leão. Previsão do tempo. Pois é, Carlão, tá quente, vai continuar mais. Segundo informações do Clima Tempo, amanhã vai dar uma amenizada, viu? Amanhã deve ser de tempo nublado. À tarde chove rápido durante o dia também e à noite. A mínima chega a 24 graus e a máxima vai ficar menor do que hoje, viu? 33 graus. Chances de chuva, 80%. Bacana. Agora 6h51, trânsito na capital, repórter Rodrigo Soares. Trânsito.
Seu Carlão, vamos lá conferindo mais uma vez. A Avenida Governador José Lindoso, a Avenida das Torres, apresenta fluidez boa em vários trechos, com trânsito moderado também. O único ponto com retenção é no sentido bairro da Avenida das Torres, no cruzamento com a Rua Barão do Rio Branco. Mas no demais, o trânsito na Torre segue bem. E na Avenida Cosme Ferreira, no sentido bairro, o trânsito tem fluxo intenso entre o Conjunto Tiradentes e a C-Infra. Mas a via segue bem, com boa fluidez após o ponto congestionado. 18 horas. E a reforma administrativa do governador Wilson Lima, que prometia redução no número de cargos, acabou deixando 360 cargos de confiança, sendo 123 de secretários de Estado, incluindo os executivos e adjuntos. O repórter Azaf Augusto traz pra gente mais detalhes. Vamos conferir. A reforma administrativa do governador Wilson Lima, que prometia economia para a máquina pública, aumentou cargos na administração pública. De acordo com a publicação no Diário Oficial, o governo agora tem 123 cargos de secretário de Estado, secretários executivos e adjuntos. O governo manteve ainda mais de 5.000 cargos comissionados, todos de livre nomeação do governador. A líder da base aliada, a deputada Joana Dark, justificou a quantidade de secretários. Essas adequações estão sendo feitas e eu acredito que o reflexo da reforma administrativa, ela não é só em cargos, ela é em estruturas, ela é em contrato, ela é em outros tipos de medidas que vão ser avaliadas aí, pelo menos daqui a uns 3 meses a gente vai ter um balanço concreto disso. O deputado Serafim Correia criticou o aumento de despesa no Estado. No Amazonas, cada vez que se mexe, cada vez que se faz uma reforma, ao invés de diminuir a despesa, está se aumentando a despesa. Isso é ruim. Está chegando a hora do entendimento, da conversa. Hoje eu mostrei o crescimento da despesa nos últimos 9 anos. Portanto, isso é impessoal, isso passa por 6 governadores. E o que se vê é uma propensão a aumentar a despesa cada vez mais. Temos 250 mil desempregados. Ninguém se preocupa com isso. Volto com vocês. Economia. O Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 0,6% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. O resultado foi divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e revela também que, na comparação com o terceiro trimestre de 2018, o PIB teve crescimento de 1,2%. Mix. Olha, confere essa dica, hein? A Liga Amazonense contra o Câncer, a LAC, deu início a mais uma edição da campanha Natal Solidário. A campanha incluirá atividades na sede da ONG e visitação aos leitos da FCCOM, além da distribuição de brindes e kits de higiene pessoal aos pacientes, todos financiados pelas doações da sociedade civil. E para quem já é doador da LAC, a proposta é dobrar o valor e assim adotar um paciente neste fim de ano, viu? Mas quem ainda não é doador e tem interesse em ajudar, basta ligar para esse número, olha, 92 que é Manaus, né? 2101-4900. 2101-4900. Ou entrar no portal da Liga e efetuar a doação. Todo o processo é muito simples. Bacana, né? A LAC é uma instituição seríssima e tem um grande trabalho de apoio aos pacientes com câncer e seus familiares. Vale a pena, com certeza, contribuir com essa causa, né, Karine? E é interessante também você visitar, conhecer a instituição para você ver realmente que é um lugar muito interessante. O trabalho é muito valoroso, viu? Quem quiser ser voluntário também deve procurar a LAC para se inscrever e participar das atividades com os pacientes. Esse contato direto dos pacientes com voluntários torna o ambiente hospitalar muito mais acolhedor, humanizado e, é claro, é assim, cientificamente provado, né, que o paciente ele tem uma melhora mais rápida com esse tipo de atividade, com esse tipo de contato. É comprovado, aí, né, Karine? Sem dúvida, e daí você vai ajudar uma pessoa e sem dúvida você vai se sentir muito mais feliz, eu não tenho dúvidas. 18 horas. Tudo bem, Karine, são 6 horas e 56 minutos. Agora nós vamos para Brasília, não é isso, Karine Leão? Exatamente, terça-feira vamos começar a semana para saber o que está acontecendo por lá e aqui no nosso estado com os comentários da nossa colunista Nafice Bacri Valoz. Meu boa noite aos amigos
e aos ouvintes da Rádio Mix FM. Há alguns anos, quando eu tive o prazer de lecionar na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas, eu abordava os temas afetos ao direito administrativo, que era a minha disciplina e que tornou-se a minha paixão. Falar a respeito do funcionamento estatal, falar da estruturação de órgãos e das atividades de seus agentes sempre foi muito fascinante, mas o tema que mais chamava a atenção de meus alunos era, sem dúvida, o poder-dever de agir. Poder esse conferido à administração pública para ser exercido por seus agentes, mas que, na verdade, representa um dever e uma obrigação. É, dentre outros, o dever de agir com eficiência, o dever de agir com probidade e é também o dever de prestar contas. É aquele dever de administrar bem os recursos públicos, o dever de executar bem uma obra, o dever de assistir bem ao cidadão, porque, meus amigos, no campo político administrativo não existe a palavra favor. E é por esses mandamentos que o agente público eleito para representar o cidadão ou para administrar um país, um estado ou uma cidade, se obriga a realizar. E quando realiza, não faz mais que a sua obrigação. Eu tenho me concentrado em observar os movimentos administrativos e políticos de meu estado e tenho observado a distância do cidadão, tanto dos políticos quanto da gestão pública. Parece que, com relação aos políticos, a nossa sociedade perdeu o entusiasmo e hoje nem reconhece nossos representantes, seja no Senado ou na Câmara Federal. E no Executivo, vejo que a sociedade acompanha estarrecidos equívocos e os deslizes do senhor Lima, agora chancelados por senadores que já foram da oposição e que ainda pensam que a sociedade não vê, não ouve e não fala. Engano dos que assim pensam. Daqui a 10 meses, quando for chamado a votar, o cidadão avaliará os pretendentes ao cargo de prefeito e falará nas urnas. É esperar para ver. Nafice Bacri Valois de Brasília, para o 18 horas. Meu boa noite, até quinta-feira. 18 horas. Olha só, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou nesta terça-feira novas regras para registro de produtos à base de cannabis, a maconha, para fins medicinais no país. A medida permite a fabricação de remédios à base da maconha no Brasil e também a venda desses produtos em farmácias, o que pode aumentar o uso medicinal da cannabis no Brasil. O canabidiol, que é o princípio ativo, é uma esperança para o tratamento de casos de epilepsia, autismo, dor crônica, doença de Parkinson e neoplasia maligna. Hoje esses remédios são todos importados e sua venda é proibida no Brasil. Mix. 6h59, Karine já nos finalmente, inclusive na área já, exatamente, né? Amy Luciano, nosso convidado. Bora lá, quem vai pro show do Murilo Couto no dia 8? Dia 8 é o Lucas Rodrigues. Parabéns, Lucas, muito obrigada. Amanhã tem mais, né? Exato, amanhã até sexta, né? Até sexta-feira tem. Um convite por dia. Aqui um par. Muito obrigada pela participação de vocês. Valeu, agora 7 horas em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje informamos sobre a pior consequência que a má gestão no sistema de saúde pode causar, que é a morte de pessoas por falta de atendimento. Essas notícias nos chocam a todos, ainda mais quando falamos de morte de crianças. Nestas horas parece que as palavras não fazem mais sentido. Temos insistido aqui em chamar a atenção para os problemas da saúde no estado o tempo todo. Já tentaram de todas as formas esconder a situação caótica. Já impediram até parlamentares de fiscalizar hospitais. A situação da saúde no estado de tão grave que se revela mesmo quando tentam esconder. É muito grande a dor de pais e parentes de quem não consegue atendimento e acaba morrendo nas filas de espera. O que está acontecendo? É falta de experiência do governo? É falta de compromisso do governo com as pessoas? Falta de dinheiro? Parece que não é. Fica mais uma vez aí o alerta e a cobrança. É preciso muito mais do que blá blá blá.
É preciso ação efetiva do governo para dar esperança à população do Amazonas. Ora, 7h01 em Manaus. Mix. Boa noite, Karine. Boa noite, M. Boa noite, Paulo. Boa noite. Castro. Boa noite. Beijo, gente. Beijo. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Até amanhã, 6. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.